E aí, pessoal do sétimo ano, Matheus Viana de novo aqui, no último episódio dessa temporada aí de Gimnospermas e Angiospermas. Não jogo outra não, é a última, tá? Agora só daqui a 2 semanas, que tem a prova aí antes, né? Vamos nessa. Gimnospermas e Angiospermas. A gente terminou falando das angiospermas no segundo vídeo. E eu estava citando as características das monocotiledôneas, que é um grupo dentro de angiospermas. A gente falou já que tem um cotilédone só, por isso o nome. A gente falou do tipo de raiz que as monocotiledôneas têm, que é fasciculada. E a gente falou da folha com nervuras paralelas. Foram as 3 primeiras características que a gente viu das monocotiledôneas. Existem mais duas características que são típicas de angiospermas do grupo das monocotiledôneas. Essa característica tem relação com a flor das angiospermas. Com a flor das angiospermas, claro, mas especificamente aqui das monocotiledôneas. Qual é a característica das flores das monocotiledôneas? Elas são pímeras. O que significa isso? Que elas apresentam pétalas. E as outras estruturas florais também, que a gente ainda vai estudar, mas elas apresentam pétalas em número múltiplo de 3. A da imagem aí tem 3 pétalas, né? Mas se for múltiplo de 3, continua sendo classificado como trímera. Então, as monocotiledôneas apresentam flores trímeras. E a quinta e última característica tem a ver com a disposição do xilema e do floema, que são os vasos condutores de seiva. Essa disposição é desorganizada. Como assim? Se você olhar a feixe vascular é o nome que a gente dá para um tubinho desse aqui, ó. Esse tubinho aqui, por exemplo, sozinho aqui. Isso aqui é o caule de uma monocotiledônea cortado. E você está vendo o corte. Cada bolinha dessa aqui é um tubo, é um cano, é um cilindro que passa assim, ó, na planta. Essa estrutura aqui, parece um chapéuzinho nesse, ó, é o floema. E esses outros tubos menores aqui no centro são o xilema. Então repara, cada feixe tem o xilema e o floema. Esse feixe está com o floema aqui em cima. Esse feixe de baixo está com o floema aqui do lado esquerdo. Esse feixe está com o floema aqui do lado direito. E assim vai. Os feixes apresentam o xilema e o floema de forma desorganizada. A comparação com as eudicotiledôneas, na comparação com as eudicotiledôneas, isso vai ficar um pouquinho mais claro para você, caso não tenha ficado ainda. Coloquei aí vários exemplos. Obviamente, você não vai precisar saber exatamente. Nenhuma questão vai apresentar para você um exemplo de uma angiosperma e perguntar se é monodicotiledônea assim, só pelo nome. Tá? Talvez seja bacana você saber aí uns 3 exemplos. O milho, que é bem tradicional em exemplos quando fala em monocotiledôneas. Pode pensar na banana, no capim, tá? Então você escolhe assim umas 3 que sejam mais próximas da sua realidade aí para você ter como exemplo de monocotiledônea, tá? E o outro grupo dentro das angiospermas é o grupo das eudicotiledôneas. Esse di vem de 2. Então, eudicotiledôneas apresentam 2 cotilédones. Se você fizer um corte assim no meio, a imagem da direita aí é um feijão inteiro, você pegou esse feijão, cortou e tirou uma das metades e está olhando ela aberta, né? Na verdade, você não tirou, você fez o corte e abriu. Aqui está o feijão, você faz um corte e abre. E aí você está vendo esse corte, tá? Cada uma das bandas, cada uma das metades da semente, quando você abre, tem um cotilédone, que tem a mesma função, pegar a reserva nutritiva e passar para o embrião. Tá? Só que agora são 2, por isso que o nome do grupo é eudicotiledôneas. A raiz. Se a raiz das monocotiledôneas era fasciculada ou em cabeleira, a raiz das eudicotiledôneas
é classificada como pivotante ou axial. Esse radical axe vem de eixo. Então significa que tem um eixo principal. É muito claro nessa imagem que existe uma raiz, um eixo mais importante do que os outros. Então você tem, importante em tamanho, tá? Você tem um eixo grande, mais espesso, e várias raízes secundárias menores saindo lateralmente. É bem nítido que existe uma raiz central, um eixo central nessa raiz, classificada como pivotante, que é uma raiz típica de eudicotiledôneos. E quanto à nervura das folhas? Enquanto lá nas monocotiledôneas as nervuras eram paralelas, aqui as nervuras são reticuladas. Reticuladas significa em forma de rede. Você vê que tem várias ramificações. As nervuras são essas linhas amarelas aqui. Ó. Você vê que tem uma principal, tem uma menorzinha saindo lateralmente, dessas menorzinhas laterais tem outras ainda menores saindo, e assim vai formando uma rede de vasos condutores, uma rede de nervuras. Esse tipo de folha é classificada como folha reticulada e é uma folha típica de angiospermas dentro do grupo das eudicotiledôneas. A gente viu 5 características nas monocotiledôneas, a gente vai ver essas 5 características também nas eudicotiledôneas. E as flores das monocotiledôneas são trímeras, ou seja, tem pétalas com um número múltiplo de 3. Nas eudicotiledôneas a gente vai ter flores dímeras, que tem pétalas em número múltiplo de 2, tetrâmeras, que tem pétalas com números múltiplos de 8, em número, pétalas em número múltiplo de 8, de 4, e as pentâmeras têm o número de pétalas múltiplo de 5. Só que isso traz um pequeno problema, que não é nada demais, mas se você pensar, por exemplo, numa flor com 6 pétalas, 6 é múltiplo de 2, então ela poderia ser considerada dímera. Só que 6 também é múltiplo de 3, então ela também poderia ser considerada trímera. E aí, como você resolve isso? Você não vai definir se a angiosperma é eudicotiledônea ou monocotiledônea pelo número de pétalas, você não vai conseguir fazer isso. Então você vai ter que procurar outras características para definir se aquela planta é eudicotiledônea ou monocotiledônea. Não se preocupa com isso não. E quanto ao xilema e ao floema, eles são muito mais organizados. Olha bem, olha a diferença desse para o que era lá nas monocotiledôneas. É muito claro que o xilema está aqui na parte mais interna do caule, que é esse azul mais escuro, e que o floema está na parte externa do caule aqui, que é esse azul mais claro. Tá? Esse número 3 branco deixa para lá, você ainda não precisa saber, só quando você estiver no ensino médio. Eu também trouxe aqui alguns exemplos, você vê que são, quer dizer, eu botei muito mais exemplos aqui. Mais uma vez, bacana você olhar assim rapidinho, saber quem é mono, quem é eudicotiledônea, mas nenhuma questão vai perguntar para você. Grão de bico é monocotiledônea? Sim, do nada, né? Então, pega aí uns 3 exemplos. Feijão sempre é comparado com milho. Pega aí, por exemplo, a soja e o tomate. Os 3 exemplinhos assim para você saber. O resto pode ficar tranquilo. É quase uma curiosidade aí para você. E aí a gente chega ao nosso ciclo reprodutivo das angiospermas. E eu vou fazer aquele mesmo esqueminha, vou apresentar um slide, vou lá naquele nosso esquema que eu já fiz para briófitas e pteridófitas e também para gimnospermas. Então, começando pela árvore, que é o esporófito. Eu já falei isso nas gimnospermas. A árvore, raiz, caule, folhas, aquela estrutura é o esporófito das angiospermas. Assim como em gimnospermas e pteridófitas, nas angiospermas, a fase mais dominante, a fase mais duradoura, que dura mais tempo, a maior, é a fase de esporófito, é a árvore. Os órgãos reprodutores das angiospermas são as flores. Na flor,
Existe uma estrutura que está envolvida em preto aí, está com o número 14 nessa imagem, que eu vou envolver em preto nela mais ampliada aí, ó. Essa estrutura se chama antera. A gente vai ver vários nomes de estruturas de flor quando a gente for estudar as flores especificamente. Aqui, por enquanto, foca nisso, antera. Essa parte da flor é responsável, é a parte masculina da flor, e é responsável por produzir os esporos masculinos. Lembra, o fato de um esporófito produzir esporos não significa que qualquer parte do esporófito produz esporos. Existe uma estrutura específica que é a flor. Mesmo na flor, não é qualquer parte da flor que produz esporos. É uma parte específica, que é a parte masculina, que se chama antera. A antera, se é a parte responsável por produzir esporos, e se é a parte masculina, vai produzir os esporos masculinos. Ainda dentro da antera, eu fiz um corte aí, ó, da antera. Imagina aquela antera número 14, cortada no meio. E aí você está vendo o corte. Essa antera vai produzir, então, os esporos, ficou muito pequeno aí, mas são os esporos que são produzidos aí, e o esporo depois gera, como qualquer esporo em qualquer planta, nas angiospermas não vai ser diferente, o esporo vai se transformar no gametófito. Como eu estou falando do esporo masculino, esse esporo vai se transformar no gametófito masculino, que é o grão de pólen, assim como era nas gimnospermas. A polinização, que é o transporte do grão de pólen da parte masculina até a parte feminina, é realizada por diferentes agentes polinizadores. Ao contrário do que acontecia nas gimnospermas, que era só o vento, que era só a anemofilia, que é o nome que a gente dá para a polinização realizada pelo vento, existem outras 3 opções de polinização nas angiospermas. Pode ser através de insetos, que a gente viu num slide anterior, uma abelha toda suja de grão de pólen, e aí a polinização é chamada de entomofilia, o radical entomo significa inseto. As aves, quando são as aves que fazem essa polinização, o exemplo mais clássico é o beija-flor. Essa polinização é chamada de ornitofilia, ornito significa ave, e em casos mais raros, o morcego pode fazer isso. Claro que a gente não está falando aqui do morcego que se alimenta de sangue. Existem morcegos, poucos, mas existem, que se alimentam de néctar. Quando ele vai pegar o néctar da flor, ele se suja de pólen, e quando ele vai para outra flor, ele pode passar esse grão de pólen para a parte feminina da flor. Aí, essa polinização é chamada de quiropterofilia. Quiróptero é o nome científico do morcego, tá? É a ordem dos morcegos. Enfim, esses 4 tipos de polinização podem acontecer nas angiospermas. Claro que as mais comuns são as realizadas por animais, muito mais comuns do que a gerada pelo vento, realizada pelo vento, tá? Então vamos lá, vamos pegar as informações de angiospermas que eu trouxe até aqui, a reprodução delas, e colocar no nosso esquema aí. Quando eu falei de briófitas e pteridófitas, era um pouquinho menos de informação, dava para colocar os dois ao mesmo tempo, tanto a briófita quanto a pteridófita. Aqui ia ficar muito bagunçado. Então eu vou aos poucos substituindo as informações em vermelho, que são informações das gimnospermas, pelas informações em azul, que vão ser as informações das angiospermas, tá? Então fica atento a isso. Então, comecei por quem? Pelo esporófito. Estou falando do esporófito das angiospermas, e assim como nas gimnospermas e nas pteridófitas, é a fase mais duradoura do esporófito. Nada mais é do que a árvore, assim como era nas gimnospermas. Só que existe um órgão específico do esporófito, um órgão específico da árvore, que é responsável por produzir os esporos. Nas gimnospermas, esse órgão se chamava estróbilo. Nas angiospermas, esse órgão se chama flor. A parte masculina da flor tem um órgão chamado antera, que é o órgão responsável por produzir, se ela faz parte do esporófito, ela vai produzir os esporos.
Como eu estou falando que é a parte masculina da flor, ela vai produzir os esporos masculinos. A função de qualquer esporo em qualquer grupo de planta é produzir o gametófito, é gerar o gametófito. Aqui não vai ser diferente. A função do esporo masculino é gerar o gametófito. Se eu estou falando do esporo masculino, ele vai gerar o gametófito masculino, que assim como nas gimnospermas, nas angiospermas também é chamado de grão de pólen. Certo? Foi até aí que eu fui no slide anterior. Vamos prosseguir. Os agentes polinizadores, a gente viu insetos, aves e morcegos, vão em busca do néctar na flor. Ficam com os grãos de pólen colados no corpo. Quando eles vão a outra flor, eles levam o grão de pólen. Por isso que a gente chama isso de polinização. Então, aí a abelhinha, a mesma imagem que a gente já viu aí em outro vídeo. A abelha toda suja de grão de pólen. Na parte feminina da flor, a gente já viu que existe a parte masculina, onde o grão de pólen é produzido, e ele é levado até a parte feminina da flor. Na parte feminina da flor, existe uma estrutura chamada ovário. É essa estrutura verde grande aí. Na flor está envolvida em preto, na parte mais de baixo ali. Dentro do ovário existe o óvulo. Pode ser um só, mas geralmente são vários óvulos dentro de um mesmo ovário. Mais uma vez, vou te pedir para tomar cuidado, porque os óvulos nos animais são os gametas femininos. Os óvulos nas plantas são estruturas que ficam dentro do órgão reprodutor, do esporófito. Aqui, no caso, dentro do ovário da flor. Toma cuidado com isso. Então, voltando lá, ó, a gente já falou do masculino. Agora eu vou voltar para o esporófito. Vou te relembrar que o esporófito tem um órgão específico para produzir esporos, que se chama flor. E aí eu vou falar que a flor tem uma parte feminina. Essa parte feminina se chama ovário. Na verdade, o ovário é um dos órgãos da parte feminina. Mas a gente vai falar disso mais para frente. Dentro do ovário tem o óvulo. E o óvulo não é o gameta feminino dos vegetais, vai ser responsável por produzir os esporos. A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, foi aí que eu parei no slide anterior. Agora a gente consegue prosseguir. O óvulo vai produzir os esporos femininos, porque o óvulo é a estrutura dentro do esporófito, é a estrutura do esporófito, que é responsável pela produção dos esporos femininos. É isso que o esporófito faz, produz esporos. Esse óvulo, então, vai produzir os esporos femininos, que recebem um nome diferente, para a gente aqui vai ser esporo feminino. E, como acontece em qualquer planta, os esporos são responsáveis por produzir o gametófito. Se eu estou falando do esporo feminino, ele vai produzir o gametófito feminino, que aqui nas angiospermas é chamado de saco embrionário. Então, o gametófito feminino nas angiospermas se chama saco embrionário. Qualquer gametófito em qualquer planta produz gametas. Se eu tenho o gametófito feminino, que se chama saco embrionário, ele vai produzir o gameta feminino, que se chama oosfera, como em qualquer outro grupo vegetal. Depois da polinização, ou seja, depois que o grão de pólen é levado à parte feminina da flor, o grão de pólen vai gerar também o tubo polínico, que nem aconteceu nas gimnospermas. O tubo polínico também vai crescer em direção ao óvulo. Vai entrar no ovário, o tubo polínico aí, ó, você repara que ele está crescendo. Aqui está o grão de pólen, ó, chegou o grão de pólen. Aí o tubo polínico começa a crescer. Continua crescendo em direção ao ovário. Essa estrutura verde mais gordinha na base aí da parte feminina da flor. Dentro do ovário, dentro do tubo polínico, tem dois gametas masculinos, que se chamam núcleos espermáticos, que nem nas gimnospermas.
Então, o tubo polínico, que nem nas gimnospermas, vai crescendo e os dois, agora são dois, gametas masculinos vão indo junto com o tubo polínico. Repara que o tubo polínico está crescendo. Ó, chegou o grão de pólen, está crescendo o tubo polínico, continua crescendo o tubo polínico, invadiu o ovário. Ó, entrou no ovário. Isso aqui é o ovário, esse verde grandão, tubo polínico, invadiu o ovário. Ele continua crescendo e invade o óvulo, que é essa parte verde menorzinha aqui no centro. Ó. Aí, ó, envolvido pelo vermelho. Então, o tubo polínico cresce carregando dois gametas masculinos em direção ao óvulo. Olha lá o nosso esquema de novo. Começar da onde? Do óvulo, foi onde eu parei. Então, o óvulo é responsável por produzir esporos. Se o óvulo é a parte feminina da flor, que é um órgão do esporófito, ele vai produzir esporos. Se é a parte feminina, vai produzir esporos femininos. Os esporos femininos, como em qualquer planta, o esporo gera o quê? Gametófito. Então, os esporos femininos vão gerar o gametófito feminino. E agora, nas angiospermas, se chama saco embrionário. O saco embrionário, com um gametófito que vai produzir gametas. E se eu estou falando de um gametófito feminino, os gametas produzidos por ele serão femininos. E como em qualquer planta, se chamam oosfera. O grão de pólen é o gametófito masculino. Como é a função do gametófito, vai produzir gametas. Eu estou falando que o grão de pólen é o gametófito masculino, ele vai produzir gametas masculinos, que nas angiospermas recebem o mesmo nome que eles recebem nas gimnospermas, que é núcleo espermático. Já dentro do ovário, quer dizer, os núcleos espermáticos foram levados para dentro do ovário pelo tubo polínico. Um dos núcleos espermáticos se junta à oosfera. Realiza a fecundação. E forma o zigoto, que vai se desenvolver no embrião, que vai gerar um novo indivíduo, um novo esporófito. Só que eram dois gametas masculinos crescendo com o tubo polínico. O que vai acontecer com o outro núcleo espermático? Ele vai se juntar a duas células que estavam em volta da oosfera. Então, a oosfera estava lá no saco embrionário, dentro do óvulo, com duas células acompanhantes, duas células laterais aqui, ficam do lado. Essas duas células vão se unir ao gameta masculino, vão formar uma estrutura chamada endosperma. Se lembra que quando está dentro da semente, o embrião precisa se alimentar de alguma coisa? Um dos gametas masculinos se junta ao feminino e forma um embrião, que está lá dentro da semente. O outro gameta, que foi lá de intruso, de penetra, vai se juntar a outras duas células e vai formar uma estrutura, vai se multiplicar e formar a estrutura que vai servir de alimento para o embrião, até ele produzir a primeira folha, que vai pegar sol para ele começar a fazer fotossíntese. Essa estrutura se chama endosperma. Endo significa dentro e esperma significa semente. Então é um alimento que fica dentro da semente, que é formado pelo segundo gameta masculino, pelo segundo núcleo espermático, se unindo a duas células que estavam próximas à oosfera. Esse conjunto forma o endosperma. Olha lá, o núcleo espermático, que é o gameta masculino, se junta à oosfera, que é o gameta feminino, e forma um zigoto, que vai se transformar num embrião, que vai originar um novo esporófito. Quando aquela semente germinar, esse esporófito vai sair da semente e vai gerar uma nova árvore. Isso é a reprodução das angiospermas. Só que fica faltando um detalhe. Imagina aí, ó, a flor antes da fecundação e depois da fecundação. Antes da fecundação, você tem o óvulo com o saco embrionário dentro, com a oosfera dentro. Quando a oosfera for fecundada pelo núcleo espermático,
vai originar o zigoto, vai se transformar no embrião, e o óvulo vai virar a semente do fruto. Assim como acontecia na gimnospermas. Então eu tenho o óvulo com a oosfera dentro. Quando a oosfera recebe o núcleo espermático, fecundação, zigoto, embrião vai crescer para formar a nova árvore. Antes disso, o óvulo cresce e vira semente para abrigar o embrião aqui dentro. Até que ele esteja pronto para sair e fazer a fotossíntese para gerar uma nova árvore. E aí a novidade evolutiva das angiospermas, que é o fruto, vai se originar do ovário. Assim como o óvulo cresce para formar a semente, o ovário cresce para formar o fruto. Por isso que a semente fica dentro do fruto. Porque o óvulo ficava dentro do ovário quando aquilo era uma flor. Espero ter ajudado, espero ter ficado claro. Até a próxima. Obrigado.